tarde. Rios FM. Estamos de volta com Jornal da Rios. Jornalismo de verdade. Agora são 7h34. Queremos lembrar para você que estamos nas redes sociais, tá bom? Você pode nos seguir no Instagram, na @RiosFMOficial, @RiosFMOficial. No Facebook, Rádio Rios FM. E também você pode acompanhar as imagens direto aqui do estúdio. Você está me vendo, vestindo aqui a camisa branca. Tem que fazer o audiodescrição, né? O cabelo branco também que aparece. Estou com um headphone preto bem grande, né? Óculos, moreno. Aí já uns 58 anos, né? Porém com carinha de 45 e... de profissão. É verdade. Estou também com uma camisa de manga por cima, né, da camiseta que eu estou usando, e a camiseta está com a logomarca bonita da Rios FM 95.7 FM. Anota o nosso WhatsApp aí, tá bom? Pra gente bater bola, inclusive me ajudar a entrevistar aqui o doutor Gerson Mourão, que é o 991 10 1599. 991 10 1599. Nosso convidado de hoje, quando são 7h36, é um especialista em mastologia, o homem que conhece a profissão de peito mesmo, né? Ele é diretor-presidente da Fundação Centro de Oncologia do Amazonas, doutor Gerson Mourão, que nos dá a honra de prestar algumas informações, que eu sei que cada minuto seu e todos os seus dias são preenchidos com uma agenda grande de cirurgias, né, doutor? Sem dúvida. Gustavo, primeiro, parabéns, eu fico feliz, ontem eu estava até comentando isso, saber que você voltou para aquilo que mais te faz bem na vida. Talvez é isso que a gente olha para você e você permanece sempre jovem. Entendeu? É fazer o que a gente gosta. Obrigado. A gente está no nosso palco. Parabéns à sua volta. Viu? Obrigado pela sua presença aqui. Doutor, eu mandei, quando eu convidei o senhor, eu mandei uma notícia que saiu essa semana. Nós noticiamos aqui no nosso jornal e teve repercussão nacional que o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, prevê aí um número que assusta de primeira mão, 44 mil casos de câncer cólon-retal. E vamos lembrar que o Pelé e uma série de pessoas famosas aí foram por conta disso. E é claro que o INCA focou e mostrou. Me diga qual é a extensão disso aqui, qual é o perigo e como que a gente faz para enfrentar esses números. Olha, a primeira coisa, 44 mil casos no Brasil realmente coloca essa doença como um grande alerta para toda a população, né? Isso é uma coisa importante. Agora, sim, o que é que nós podemos fazer? Por exemplo, no estado aqui nós temos 300 casos. 300? 300, E aí tem que se lembrar que ainda no Brasil, e principalmente no nosso estado, os casos são avançados, e depois eu vou te falar de um projeto nosso chamado de endoscopia terapêutica, mas eu falo depois. Tá bom. Então, o que acontece? Nós temos que estar em alerta até para entender que hábitos da nossa vida têm repercussão nisso aí. Eu diria que o primeiro hábito é a pessoa não engordar, parece mentira. A própria gordura é um fator de risco para o câncer de cólon. Aí nós temos também aí o tipo de alimentação, por exemplo, a alimentação, quanto mais ela se afasta do natural, pior para essa situação. Algumas inflamações que as pessoas têm no intestino, né, que eu não vou querer citar o nome técnico, é só entender que algumas inflamações, elas também podem propiciar o aparecimento desse câncer. Então, de um modo geral, seria isso que nós teríamos que ter alerta. Por exemplo, carne vermelha também, excesso, é uma outra, né? O grande churrasco aí é uma outra coisa que também carrega o seu risco. Tudo tem a ver com os hábitos, né, doutor? Hábitos. Que hábitos nós temos que precisamos corrigi-los? Olha, estou falando da população, na média que o senhor tem. Eu vou te falar uma coisa. Antigamente se dizia assim, se exercitar e não ganhar peso era bom só para o coração. Tá. Esse paradigma foi rompido agora. Inclusive em relação à própria mama, que você achava que não. Então hoje, o primeiro passo que a população tem que estar consciente é
se exercite e não engorde, evite bebida, evite o fumo e procure uma alimentação quanto mais natural possível. O senhor está falando isso, mas não vale para os jovens, tá? Porque eles estão aqui com 20 e poucos anos e acham que vão viver 100 anos. 100 anos, E vão queimar alguns anos Exatamente. fazendo tudo isso que o senhor está falando aí. Ei, Não deveria. mas já que você falou em jovens, deixa eu... As pessoas têm que entender como é que o câncer aparece. Certo. Você vai dizer assim, poxa, mas eu vi uma menina com 20 anos com câncer. Sim. E aí, como é que isso aparece? Nós nascemos com 2 genes que nós chamamos protetores. Só que essas pessoas que desenvolvem o câncer cedo, esses 2 genes já nascem defeituosos. Ok. Agora, aqui que vai entrar a tua questão. Tá. Nós nascemos com 2 genes. Bom, o senhor está com a voz falhando e como a gente está no programa de rádio, eu vou enrolar um pouquinho aqui, enquanto o senhor vai tirar esse pigarro aí, que acordar cedo realmente não é fácil. E vai passar esse telefone ali para nossa querida Nayandra, que está monitorando e fazendo aqui a nossa cobertura enquanto a gente conversa. Agora melhorou, deixa eu Tá completar. certo. E aí o que acontece? Esses 2 genes, eles vão ser destruídos pelo teu estilo de vida. Então, é exatamente isso que você falou. Essa jovem que está aqui no programa, se ela tiver um péssimo hábito de vida, quer dizer, começar a fumar, beber, essa coisa toda, não se alimentar bem, certamente que depois dos 40 ela vai ter o câncer. Por isso é que o câncer tem a possibilidade de aumentar com a idade. Por exemplo, depois dos 66 anos de idade, a chance, ele aumenta de mais de 6 vezes de uma pessoa desenvolver. 66 anos. 66 é o ponto que ele dá uma disparada. Bom, pelo que eu li em algum artigo que eu não vou lembrar agora, a partir dos 40 anos o nosso organismo começa a perder uma capacidade de defesa muito grande. É preciso redobrar os cuidados a partir dos 40 e tantos anos e coisa e tal, mais ou menos por aí. 40 anos é um ponto de curva para muitas coisas. Por exemplo, perda óssea. A gente acha que não, a partir dos 40 anos você começa a declinar. Isso tem realmente também relação com a questão do câncer, né? Então, daí que vem a questão do exercício, né? Tá certo. Eu queria fazer uma questão de justiça aqui com a Nayandra, que ela tem hábitos saudáveis, ela gosta de comer sushi, tá bom? Ela gosta de fazer exercício, ela não fuma, né? Não fuma, corre todo dia, olha corre só. todo dia, ela é absolutamente saudável. Eu citei ela porque a geração dela, né? Aliás, a geração de hoje está gostando de se exercitar, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. O sucesso do sushi em Manaus é uma prova disso, exatamente, né? Que a sem juventude dúvida. gosta de alimentação boa e saudável. Mas peraí, já que você está falando de alimentação boa e saudável, deixa eu fazer propaganda da IE, que é uma endócrina, a minha endócrina. Tá. Eu disse assim, IE, mas assim... IE de quê? A IE é a esposa do menino, ela é uma chinesa. Chinesa. Endocrinologista. Tá. Me falta o nome Tá dela. bom, já a gente lembra. O que acontece? Eu disse para ela, em termos práticos, como é que eu tenho que fazer o meu prato? Eu disse, olha, você que tem memória visual, basta você passar para todo mundo isso que eu vou te dizer. Pega um prato, metade do prato coloca só verduras e tal, joga um azeite. Metade olha do só prato. a história. Metade do prato. Tá. Joga. A outra metade tu divide 25% para uma proteína. Aí vem a história que aí eu que defendo isso aí, o peixe. 25% é um quinto, né? Exatamente. Só para a gente ter uma noção. E aí, a outra metade desses 25% é um carboidrato, um arroz, um macarrãozinho ali. Pronto. Esse é o prato ideal. É mesmo, doutor? Bom, mas no caso do nosso feijão não faz mal junto com o arroz, porque tem uma combinação perfeita, né? Perfeita e histórica. Tá bom. Esse caso do colo retal ficou famoso por conta do Pelé e por conta também... Da Preta Gil também, né? Da Preta Gil, que está fazendo tratamento e ficou muito famoso. O senhor já falou, já fez um balanço e tudo mais. Só que a gente tem um outro problema gravíssimo em Manaus, que é outro tipo de colo, que é o colo de útero. Sem dúvida. Né? Esse é o grande desafio que o senhor vem enfrentando há quantos anos, doutor? Nós estamos nessa luta dentro da Fundação SECOM há 30 anos. 30 anos. E a coisa que é engraçada, que eu saí para minha residência médica, voltei, aí eu vou dar uma palestra dentro da Sensa, lá. Quando eu chego, tinha uma coisa, eu ia falar de mama, lá tinha uma coisinha assim, que dizia assim, ainda o câncer do colo. Ou seja, 25 anos depois,
ainda câncer de colo hoje. Isso é um absurdo, né? Porque o câncer do colo, ele tem uma diferença enorme do cólon, do reto, né? Do Vamos reto. dizer assim. É. Qual é essa grande diferença? Cólon não tem vacina. E o colo do útero tem. Uma vacina que pode acabar com o câncer do colo, desde que se faça essa vacina de 9 aos 14 anos, meninas e meninas. E nós tivemos um encontro, Cristóvão, vou até te falar isso, com a Cuca, que é da SEDUC, Sim. um encontro histórico. Eu, Mônica Bandeira, deputado Pérez e Cuca. Qual é o objetivo? Que a vacinação volte para a escola. Isso vai ser um ganho histórico para nós. Então, talvez seja o maior movimento dentro do país, vai ser esse. Aliás, começou por aqui, né, doutor? Foi. A questão da vacina, né? Ah, você lembrou. Passou a ser Não, política pública a partir de uma campanha que os senhores e a doutora Mônica encabeçou, que foi aceita, então, pelo governador Omar Aziz. E a partir daí o Brasil descobriu que era possível implantar uma política pública para acabar com um tipo de câncer. Isso aí foi um exemplo histórico. E aí é que eu digo que as pessoas dizem que uma andorinha só não faz verão, faz sim. A Mônica é essa andorinha. Ela conseguiu, bateu, até que o governador entendeu qual era a importância dessa vacina e foi convencido por isso. A outra coisa, esse centro que vai ter, que eu diria assim, você tem uma primeira etapa para combater o câncer do colo do útero, que seria a vacina. Aí você... Elimina na raiz, mas caso não elimine. Exatamente. Aí tem um preventivo que você faz todos os anos. Sim. Se esse preventivo dá alterado, você tem a sua segunda chance de fazer a cirurgia. Como é o nome? E é uma cirurgia, olha só, ela não é para tratar, ela é para prevenir, chamado conização. Conização. A conização muda a história também do câncer do colo, porque ele não deixa avançar para o câncer. E é uma cirurgia que não precisa de um centro cirúrgico, não precisa. Exatamente. Ou seja, o que é que está previsto desse grande centro que vai ser criado daqui a... Já que o senhor falou no centro, fale direito. Tá. Fale direito, que centro é esse? Conte pra gente que centro é esse. Esse aqui nós vamos chamar de um centro avançado para o combate do câncer do colo do útero. Como é que vai ser esse centro? Ele vai ter um auditório para 50 pessoas. Mas para que um auditório ali dentro? Nós vamos startar um movimento para dentro do interior, de prevenção, enfim, vai ter uma série de efeitos isso aí. E a outra, que nós vamos ter ali 4 centros cirúrgicos e 4 salas para atendimento. 4 salas cirúrgicas para quê? O paciente chega de manhã, opera, de tarde está em casa. Que isso. Entendeu? Olha o impacto dessa cirurgia. Para você ter uma ideia, quando você faz um procedimento desse, que você compara com as pessoas que tiveram câncer, aí você vai ver o quanto é grave não ter política pública voltada para isso. Por exemplo, quando uma pessoa tem câncer, ela normalmente se submete a uma cirurgia, se submete à radioterapia, se submete à quimioterapia e a maioria das vezes não consegue salvar essa pessoa. Certo. Aí ela caminha para um outro polo que é o cuidados paliativo. É um calvário, né? Exatamente isso que você falou. E isso a gente tem condições de mudar e vai ser mudado. Poderia ser mudado com a vacina entre 9 e 14 anos. E poderia também ser mudada com a conização, que é uma cirurgia simples. Ela, ao mesmo tempo que é feita a cirurgia, ela cicatriza lá, porque ela é feito quente. Isso. Aí eu já levei uma aula, a doutora Mônica já me explicou, já tem uma aula. E a Mônica é quem bateu que esse centro tivesse que ser feito dentro da Fundação SECOM. Tá, aí o senhor falou que tem um auditório, e quais são os outros espaços? Tem um auditório, tem 4 ambulatórios para o atendimento e tem 4 centros cirúrgicos muito bem equipados. Tá. Daqui a 3 meses, né? 3 meses? 3 meses está concluído. Tem construção, é já isso? Já começou ali. Já começou. Você passa por ali, já tem É onde tem aquele estacionamento? Não é do estacionamento, é do lado da radioterapia que dá ali para acho que é para o Pãozinho, alguma coisa ali perto. Pro outro lado. Entendi. É bem no canto. Eu entendi. Doutor, o tempo, por tudo que eu já conheci, que eu conversei com o senhor, é fundamental nessa questão do tratamento do câncer e na prevenção do câncer. O tempo é fundamental. Existe lei até para isso. Exatamente. Fizeram uma lei, você tem razão, mas não fizeram a infraestrutura. Como é que o senhor está lá desde que ano na direção da Fundação SECOM? Eu estou desde 2019. 2019.
Como é que o senhor achou a estrutura da Fundação SECOM para atender a lei? Deixa eu te falar uma coisa. A lei dos 60 dias já existia. Eu vou tentar colocar as duas leis, tá? Uma lei que é antiga, que é dos 60 dias, ou seja, a pessoa tem o diagnóstico, isso aqui é um câncer. Você tem até 60 dias para ser tratado. Pronto, isso é uma questão. A outra questão se chama Lei dos 30 dias, que aí já foi na minha época. Quando a lei chegou, ela dizia o seguinte: a pessoa palpou um nódulo, tem possibilidade de ser um câncer, você tem 30 dias para você dar esse diagnóstico. Acabou-se. Quando eu vi aquela situação, o secretário de saúde era o Marcelo Campelos. Eu fiz um documento para ele, propondo que a partir daquela data nós deveríamos tirar a biópsia do câncer de mama dentro do SECOM. Isso foi um boom, um problema sério que eu tive que enfrentar. E qual era a proposta que eu fazia? Nós podemos até continuar fazendo a biópsia, só que eu te entrego, você manda fazer em algum local. Aí eu cumpro a lei dos 30 dias. E nessa briga toda que chegou até no Ministério Público, nós conseguimos um fato inédito no Brasil, que teve repercussão realmente até no Congresso Brasileiro. O que é que nós conseguimos fazer junto com a Prefeitura? Uma pessoa antigamente palpava, olha bem o que eu vou falar, uma pessoa antigamente palpava o nódulo, gastava 8 meses na porta do SECOM, é um trabalho científico publicado por um colega, o Aguinaldo. 8 meses. Depois ela entrava dentro da fundação e ficava perdida mais 6 meses. Então, 8, 6, 14. 1 ano e 4 meses. Aí você entende por que uma pessoa palpava um nódulo pequeno e entrava para morrer dentro da fundação. Que loucura isso. O que é que mudou agora? A Prefeitura assumiu isso aí, um acordo com a Prefeitura, um acordo histórico, foi ótimo. A pessoa palpa o nódulo, faz uma mamografia, diz que tem que biopsiar, ela não vai para o SECOM, vai para um centro, tem 2 centros da Prefeitura onde é feito essas biópsias. Aí eles mandam para o Delfina, o Delfina define se é um câncer ou não, se for um câncer vai direto para nós. Então nós diminuímos esses 8 meses para 50 dias. E dentro da fundação de 6 meses, nós diminuímos para 30 dias. Então nós conseguimos nos aproximar, ou seja... O máximo também. Olha só, 1 ano e 4 meses, nós diminuímos hoje para 4 meses. Todo o processo. A lei fala em 3, né? 6. A lei fala 60 dias, mais 90. 90. Quer dizer, nós estamos numa desvantagem, mas assim, mínima, né? Mínima, e que salva essa pessoa. Como é que a Prefeitura fez essa mágica de preparar 2 centros para a biópsia? Como é que foi feito? Não foi mágica. Tudo nasce através de uma pressão social, pressão política e pressão jurídica. É assim que as coisas nascem. 2018, um colega... Eu já vinha com essa ideia. 2018, eu tenho o trabalho científico da minha mão que mostra isso aí que eu acabei de falar. A realidade. Quando for, tudo acontece. Tá. E quando foi em 2019, o maior encontro no Brasil, não governamental, que é o Oncoguia, fez o evento em Manaus, o Brasil todo assistir. E me chamaram para falar. Nessa fala estava a promotora do Ministério Público, a doutora Silvana Nobre, e aí eu denunciei toda essa condição que estava acontecendo dentro do Estado. Aí ela perguntou para mim se eu sustentava aquilo. Eu sustento. Aí nós fomos para o Ministério Público. E dali começou um grande embate, né? E culminou com isso aí. Essa que é a história. Tá, eu falo isso porque nessa gestão tripartite que a saúde é feita, as prefeituras ficam com a saúde básica, né? Que é preventiva, paliativa, coisa assim. O Estado e o governo federal ficam com média e alta complexidade. Exatamente. Como é que convenceu a prefeitura a fazer isso? É que eu tô querendo entender. Não é convencer. Hoje eles podem fazer isso aí. Já podem? É possível, sim. É considerado preventivo isso aí? Exatamente, e podem sim. Entendeu? É por isso que eles entram nesse processo. Existe Quem uma foi que legalidade. teve essa ideia, hein, doutor? Foi o senhor que teve essa ideia? Não, a ideia de sair de dentro do SECOM as biópsias é minha. Tá. Não tem essa não. Né? Levei para o Ministério Público, denunciei no Oncoguia. O senhor está falando para o Brasil, para o mundo sobre isso? Porque é uma Não, o Oncoguia ele mostra... pega o exemplo, as boas práticas... quando você está falando ali no Oncoguia, no Brasil... Você já está espalhado. Já está espalhado. Não tem essa não. Isso é Salvador, né, não, doutor? Agora
Cristóvão, assim, tem algumas coisas que é bom que seja colocado aqui. Você, quando senta num cargo desse, você tem que entender uma coisa. Ou você opta por salvar a população, ou você senta ali para cumprir ordem de que você não... Sabe? Então, eu acho que assim, você precisa ter coragem também. Então, eu estou com um grupo extremamente corajoso. Se a gente não tiver coragem, a gente não faz mudança em saúde pública. O senhor tem 5 minutos aqui, que a nossa produtora Nayana está aqui cutucando, ela não deixa a gente esquecer, que é para a gente não perder a quilha, né? Que hoje tem 2 estreias, né, Nayana? Tem a Mazé Mourão e tem também a nossa Cacá Caetano, que vai fazer o negócio agitar. A gente tem 5 minutos para encerrar. O que o senhor acha que a gente poderia aproveitar nesses 5 minutos que o senhor acha importante a população ficar sabendo? Eu acho que o que a população precisa estar sabendo, já que a gente está falando de câncer de colo, eu diria assim, que a nossa gestão foi baseada em 4 esteios. O primeiro nós já conseguimos, que foi a mama. Inclusive, o mamógrafo, que já tinha 20 anos lá, hoje nós temos um mamógrafo novo, digital, etc. Mas deixa para outro dia. Tá bom. Eu vou deixar o gosto aqui. Tá bom, tá certo. O segundo... Bora fazer uma reportagem sobre isso. Segundo, o centro que está sendo criado. O terceiro, que aí é o nosso terceiro esteio, que é importantíssimo. O que é essa endoscopia terapêutica? É assim, ela vai fazer um exame de endoscopia, né? Se ela tiver história na família, ela faz com 40, se não tiver, faz com 50 a colonoscopia dela, né? Tá. Colonoscopia. Aí, que é o negócio que nós estamos discutindo. Tá. E aí o que acontece? Tem lá uma lesão. Ela não perde tempo, vai direto para o SECOM. No SECOM, com esse equipamento, você corta, você curou essa pessoa sem que seja preciso ser submetida a uma grande cirurgia. Ou seja, o que a gente está fazendo no colo do útero vai ser feito da Fundação SECOM pela coisa. Isso é um grande avanço para nós. Doutor Gerson Mourão, a gente precisa fazer uma reportagem para mostrar essas novidades que têm acontecido lá, porque das vezes que eu fui lhe visitar, eu vi aquele sininho tocar lá o tempo inteiro, até fiz uma... É o sino da salvação, né? O sino da salvação, até fiz uma... Que superou o câncer. Eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais contando o que eu vi naquele dia lá e eu fiquei absolutamente tocado com aquilo. Parabéns, obrigado pela sua entrevista aqui na nossa nova Rios FM, que a partir de, desde a semana passada, está fazendo aí o acompanhamento. Deixa eu só te falar uma coisa, eu não sou de fazer isso, mas sou obrigado a fazer aqui. Tá. Eu vou pedir que você me chame de novo. Opa, mas vai vir sempre. Vai ter outros horários, vai ter a Mazé Mourão também, que o senhor conhece muito bem. Claro. Ela é sua parente, não, né? Não é minha parente. Apesar do sobrenome. Tá bom. E é isso. Quando são agora 7h57, essa edição de sábado do Jornal da Rios vai ficando por aqui, que teve a produção e reportagens de Leonardo Mateus e Nayandra Oliveira. A partir de hoje, aqui com a gente já foi apresentada Operação de Sonoplastia Wagner Serrão, direção de jornalismo Fred Lobão, na apresentação Cristóvão Nonato. Amanhã a Roseli está aqui com vocês. Obrigado e um bom sábado a todos. De segunda a sábado, 6 da manhã e aos domingos às 8 da manhã. Jornal da Rios. Para você ficar por dentro de tudo.